E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, qual vai ser o assunto que a gente vai estar trazendo? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Klabin, tá? Já comentar aí sobre o resultado do primeiro trimestre de 2024, vai comparar aí com os outros resultados e falar um pouquinho com a ação aí que vai pagar dividendos, que vai ter bonificação. Então vamos comentar um pouquinho sobre em geral o que a gente espera da Klabin, tá? Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o like, dessa força essa moral. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que a gente traz diariamente. Todo dia tem vídeo, então já ativa as notificações para sempre que sair vídeo no YouTube notificar, e assim você não perder nenhum vídeo. Eu tento falar de uma forma simples, sem falar muito termo, sem falar muita palavra em inglês, que eu acho que dificulta bastante o aprendizado, também acho meio chato. E lembrando, gente, que aqui é só minha opinião, tá? Não sou o dono da verdade, não sou 100% certo, só quero trazer alguns fatos relevantes, algumas notícias, fazer essa troca de ideia com vocês, tentar incentivar vocês a estarem investindo, a estarem estudando, que é muito importante para o nosso futuro, e mostrar toda a nossa trajetória rumo à liberdade financeira, beleza? Então é isso, deixar de papo e bora pro vídeo de hoje. Então vamos lá, vamos comentar aqui um pouquinho sobre a Klabin, tá? A Klabin que vem despencando bastante, ela chegou aqui suas máximas aqui de R$ 5,07, após isso pegou uma queda aí de quase 10%, tá? Quase 9% para ser mais exato. E assim, mesmo com essa queda muito forte nos últimos dias, ainda assim ela tá subindo aí quase 30% nos últimos 12 meses, que é uma alta muito relevante, tá? Uma ação crescer 30% nos últimos 12 meses, ainda mais a Klabin, que ela é mais voltada para investimentos, uma empresa que se endivida bastante para poder tentar rentabilizar da melhor forma possível. É meio difícil ela crescer tanto assim, ela não vai dar umas porradas para cima, crescer muito e de uma forma muito expressiva, assim, muito rápida. É aquela questão, ela vai crescendo escadinha após escadinha, degrau após degrau, e assim vai crescer ao longo do tempo, tá? Mas é muito expressiva essa alta aí de 28%, tá? E a gente tem uma posição muito relevante aqui, se a gente for ver, é uma posição de quase um pouco mais de 8%, tá? A gente tá com uma alta aqui de 18%, nosso preço médio é R$3,90, a gente tem 450 ações, tá? Hoje cotada aí a 463, e assim, eu queria aumentar minha posição já há bastante tempo, tá? A Klabin é uma empresa que eu gosto muito pelo fato do investimento que ela traz, ela sempre querer se modernizar, sempre querer melhorar a receita, melhorar as maquinários em si, e essa questão também de mudar um pouquinho da área da celulose para a área do papel. Acho bem interessante pelo fato da logística em si crescer muito, das entregas em si tá crescendo bastante, então acho que é um ponto muito específico aí. E assim, pelo fato dela ter subido muito, eu tava esperando ela cair para poder aumentar a posição. Pode ser que chegue um momento agora, tá? Ou no futuro. Por quê? O resultado em si veio bom, a gente vai comentar sobre ele, só que pelo fato dela ter bonificação, já vai cair o valor, que a ação vai ter 10% a mais aí de ações, então isso já vai dividir um pouco o valor dela, então pode ser que ela caia mais. Tem o dividendos que ela vai pagar, na verdade, né, de 5 centavos aqui, não sei se está marcando já, pode ser que esteja, não está marcando ainda, mas tem um anúncio aqui, basicamente na mesma data que foi ano passado, só que ano passado foi de 7 centavos, hoje vai ser de 5 esse ano, e aí as bonificações de 10%, tá? Então eu fiz até um shortzinho aí para quem quiser dar uma olhada aí no canal, dar uma olhada lá que tá bem rapidinho, explicando bem certinho como funciona, os dividendos e a bonificação também, e bora falar sobre o resultado, tá? Tá aqui o destaque financeiro, acho que é o mais importante que a gente vai comentar, em questão de volume de vendas aqui, a gente vai ver que o primeiro trimestre de 2023 quanto o primeiro trimestre de 2024 teve que ter uma alta aqui de 5%, que é muito interessante. Em relação aqui ao ano passado, o quarto trimestre, teve uma queda aqui de 4%, nada relevante, basicamente aí no mesmo padrão, tá? E olha só o que é interessante aqui, se a gente for comparar aqui a questão da celulose, você vê que de um trimestre para o outro também caiu 12%, e de um ano para o outro também caiu, tá? Caiu 3% aqui. E é aquilo que ela está tentando fazer, ela está tentando migrar um pouco da área da celulose, tentar investir mais em papéis e embalagens, para não ficar tão refém da celulose em si, porque a celulose oscila bastante, tanto que a Klabin e a Suzano fizeram movimentações para aumentar o preço da celulose, porque estava num patamar muito baixo, então isso é ruim. Mas tá aqui, ó, em questão de papéis aqui, de um trimestre de um ano para o outro cresceu 16%, isso aqui é muito bom, tá? Uma crescente muito forte. Aqui em questão de embalagem meio que se manteve no mesmo patamar, tá? E a receita líquida aqui foi um pouquinho pior, tá? Tanto no primeiro trimestre aqui de 2023, que é 8%, tanto no quarto trimestre de 2023, que é 2%, tá? Mas nada muito alarmante assim, beleza? Essa loja aqui com 1.3 bi, basicamente caiu bastante aqui em relação ao 2023, tá? Eu acho que provavelmente o preço da celulose estava bem mais alto aqui
no ano passado, por isso teve essa diferença tão grande de 1.3.7 bi. Em questão dos papéis aqui, basicamente no mesmo patamar, tá? Cresceu um pouquinho em relação ao mesmo período do ano passado, e aqui nas embalagens em si também meio que manteve aqui o mesmo patamar, tá? E olha só que interessante aqui, você vê que aqui no volume de vendas, as embalagens são bem menores do que papéis de celulose, mas na receita em si, a receita seria maior. Então é muito interessante esse investimento pelo fato da margem em si, menos volume de vendas e mais receita na área de embalagem. Então olha só quanto isso aqui impacta diferentemente, tá? A questão aqui do lucro ou do prejuízo, você vê que cresceu 24% aqui do terceiro trimestre para o quarto trimestre, que é muito bom. Em relação ao primeiro trimestre de 2023, teve que ter uma queda de 64%, tá? Provavelmente aconteceu algo não recorrente para ter esse valor muito alto. Um dos casos aqui, provavelmente a celulose em si, que estava bem alta e deu uma margem maior, tá? Mas é algo que era não recorrente, então por isso teve essa queda tão forte aqui de 64%. Você vê aqui que no quarto trimestre teve um lucro aqui de 370 milhões e aqui no primeiro trimestre 460. Então teve uma alta de 24%, o que é bom, tá? Mas se a gente for comparar com o ano passado, é uma queda de 64%. Pode ser que assustou o pessoal com essa queda tão forte de um ano para o outro. Mas tem que lembrar sempre aí que pode ser que tenha casos de acontecer algo não recorrente, algo que não vai se repetir, e por isso tem essa diferença tão grande assim, tá? Em questão da dívida aqui, ainda vem crescendo, tá? De 20,9 tinha diminuído para 20,1, agora 21,3 bi. Então uma dívida alta ainda em si. Tá aqui 3 vezes 5 EBITDA, então tem que dar uma olhada nisso também, porque é um endividamento já consideravelmente. E aqui na questão dos investimentos aqui, vem investindo forte, tá? 1,1 bi, 1 bi, 1,1 bi de novo. Então você vê que basicamente todo trimestre ela investe 1,1 bi. Ou 1 bi basicamente de investimento. Então em si um investimento muito alto, tá? E tem que ter essa noção assim, porque a empresa que vem investindo bastante, que tenta investir, mais que a dívida esteja alto, você vê que ela não meio que é controlável, tá? Porque se ela quisesse meio que diminuir essa dívida, ela poderia segurar um pouco os investimentos e amortizando a dívida. Só que, ao meu ver, ela considera que ela consegue rentabilizar mais investindo do que com a dívida em si. Então acho que é interessante ver isso. Pelo fato de cair 64% aí de um trimestre para o outro, de um ano para o outro, na verdade, o pessoal às vezes pode ter assustado, pode ter achado que aconteceu um trimestre muito ruim, mas na verdade provavelmente o primeiro trimestre de 2023 foi muito bom, tá? Então eu ficaria de olho nisso. Às vezes o pessoal coloca as manchetes aí, lucro cai 64%. É mentira? Não é, mas você tem que ver que algo não recorrente aconteceu, tá? Então tem que olhar exatamente todo o resultado, tudo certinho, porque é interessante ver isso, tá? E como eu falei com vocês, Klabin é uma empresa que eu gosto bastante, quero investir por muito tempo, vai pagar bonificação, vai pagar dividendos e a gente vai crescendo ao tempo, tá? Estou esperando ela recuar um pouco para ver se a gente consegue aumentar a nossa posição e assim ter uma posição mais relevante, que eu acho bem interessante a empresa, beleza? E é isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, gente, valeu e até a próxima. Fui!